Olá pessoal, aqui é Tereza do Notícias do Mundo Católico e a partir de hoje a gente começa uma série de comentários a respeito das notícias do dia ou da semana, ou seja, as notícias que estão sendo comentadas no momento, católicas, é claro. A notícia que a gente vai comentar hoje é a respeito de um livro que saiu, que chama The Next Pope, o próximo Papa, que faz uma lista dos possíveis papabili. Quem vai comentar pra gente aqui é a professora Lúcia. Tudo bem? Salve Maria a todos. Queria comentar esse livro aqui, porque primeiro, ele é de um autor que é da direita católica, vamos dizer, ligado aos providas americanos, é um vaticanista do National Catholic Reporter, e ele se propõe a fazer uma enciclopédia dos candidatos possíveis ao papado. Ele comenta que na eleição do Papa Bergoglio, na eleição de Francisco, havia, mesmo entre os cardeais, uma queixa de que as informações não eram claras e havia poucas informações assim nítidas a respeito dos candidatos, tá? Então, para isso, ele vai dar uma série de nomes, tá? Mais ou menos classificados conforme a esquerda, a direita, ou seja, conforme nomes mais alinhados com a linha de Francisco, ou alguns nomes aliados com Bento XVI, etc. E ele dá, enfim, uma ideia mais precisa possível, tá? De quem são essas pessoas, tá? Basicamente, tá? Ele vai falar de 19 nomes e ele vai dar esses 19 nomes, ele diz, pode ser que o 20º nome seja eleito, não os 19, mas um outro que a gente não mencionou, tá? Porque ele diz que o trabalho não é só dele, é de um grupo que está anônimo, mas que eles dão assim os nomes mais salientes no momento, tá? Então você vai ver tanto a esquerda quanto a direita. Primeiro, os nomes de direita que ele vai citar são o cardeal Burke e o cardeal Sarrat. Esses dois ele dá como os nomes de ponta da direita, ou seja, os nomes que vão fazer um papado ligado então às ideias doutrinárias, a noção doutrinária da igreja, tá? E note-se que são dois cardeais extremamente ligados à questão da missa, tá? Então, muito apoiadores da missa antiga, tá? Então, são nomes muito bons. Por outro lado, ele vai dar o cardeal Luiz Tagle, que é o cardeal filipino, né? Que atualmente está no Vaticano, que é um nome. Os filipinos, eles são um povo extremamente. A igreja filipina é um povo extremamente conservadora como um todo, tá? Para vocês terem uma ideia, há pouco tempo atrás, eles estavam discutindo a questão da limitação de filhos. Imagina só, nos Estados Unidos, por exemplo, se discute se os católicos podem ou não apoiar o aborto, candidatos abortistas, etc. Nas Filipinas, os bispos estavam ainda fazendo campanha pela não limitação de filhos. Vocês veem que é uma coisa fabulosa, né? Muito bom mesmo. Mas o cardeal Tagle, embora seja filipino, ele está quase no oposto dessa linha, tá? Porque ele é um cardeal que se formou na Europa e ele era ligado a uma linha extra-progressista da Escola de Bolonha. A Escola de Bolonha é um grupo que trabalhou na história do Concílio Vaticano II e ele é 100%, a Escola de Bolonha, ela é 100% a favor da hermenêutica da ruptura, ou seja, da interpretação do Concílio Vaticano II como inauguração de uma nova igreja, tá? Então não é pouca coisa, é uma linha bem esquerdista, vamos dizer. E o cardeal Tagle, ele está ligado a essa linha e ele é o grande nome do Francisco, além de tudo, muito jovem, tá?
Então seria um grande nome para o papado, porque ele, além de ter as preferências do Papa e de muitos nomes atuais da Cúria, ele é jovem e cheio de energia, tá? Outro nome vamos dizer, de esquerda, que também estaria ligado, está muito ligado à política do Papa Francisco, é o cardeal, o secretário de Estado, né? O cardeal Parolin. O cardeal Parolin, ele é o nome, por exemplo, do acordo com a China, tá? Ele entra em todas as entrevistas do cardeal Zen, que todo mundo conhece o cardeal Zen, né? O heróico cardeal de Hong Kong. Toda vez que ele vai falar mal do acordo com a China, ele menciona o cardeal Parolin. Pois é, esse é um dos candidatos. E tem um candidato ainda mais à esquerda, que, claro, além desses todos, tem outros cardeais na mesma linha, tá? Então, um outro cardeal muito à esquerda que é mencionado é o cardeal Zuppi, tá? Esse cardeal Zuppi, ele é o cardeal de Bolonha, tá? E ele foi para lá por indicação do Papa Francisco, é o pertencente ao movimento de comunidade Santo Egídio. Essa comunidade Santo Egídio, ela é extra progressista, extra ecumênica, tá? E o cardeal Zuppi, além disso, tem outras posições políticas, vamos dizer assim, por exemplo, de grande abertura aos gays, tá? Então, pergunta mais sobre esse nome aqui, eu estou citando uma entrevista do Eduardo Pentin, né, que é o autor, e perguntam desse nome, ele diz, não, aqui você teria uma duplicação, um xerox do pontificado de Francisco. Eu acho que aí já seria demais, parece que as pessoas não estariam dispostas a escolher um nome tão parecido com Francisco. Interessante, né? É muito interessante mesmo. Enfim, ele diz que não fecharia um nome, né? Mas ele daria algumas. Depois o entrevistador cita outros nomes, como o Uelê, Maradiaga. O Uelê e Maradiaga, eles são gente do atual pontificado. O Uelê seria um nome de direita, que é herança do Francisco, que vem de Bento XVI, é o cardeal canadense, mas ele é absurdamente aguado, absurdamente sem reação. De fato, ele no Canadá, ele tinha uma posição pró-vida, tanto é que ele foi posto fora do Canadá, porque ele era pró-vida demais para os canadenses, tá? Mas, e ele está na congregação dos bispos desde esse tempo. Mas ele lá, aliás, ele já saiu, já foi tirado da congregação dos bispos por Francisco. Mas ele é um nome, assim, muito sem reação. Quer dizer, é uma pessoa que não teve uma atuação, vamos dizer, firme de jeito nenhum em todo o pontificado, todo o tempo que ele teve no Vaticano, tá? Já o cardeal Maradiaga, que é o cardeal centro-americano, né? Ele é de Honduras, ele tem inúmeras denúncias, por exemplo, de problemas financeiros, gravíssimos problemas financeiros, depois problemas de abuso, como é que chama, de ter protegido abusadores, etc. Então eu duvido que vão colocar uma pessoa dessas, porque isso causaria, isso aqui o autor também, ele nem fala disso, mas ele simplesmente descarta esses dois nomes. Eu acho que não tem o menor sentido botar uma pessoa lá que possa, na primeira semana, ser bombardeado pela esquerda, ou, enfim, pela direita, seja por quem for, pela imprensa anticatólica. Certo? Uma coisa que se comentou muito particularmente, assim, é onde estão os conservadores? Onde estão os conservadores não, onde estão os moderados? Tá? Entre os nomes que ele cita, praticamente não tem moderados, tá? Então, por que isso? Teria uma polarização, é isso? Uma tremenda polarização. Quer dizer, nessa altura aqui, ou você vai ter o eleitorado votando com Francisco, ou seja, se deve levar em consideração que o eleitorado, o conclave vai ser conduzido por cardeais eleitos nomeados por Francisco, tá? Ele já tem a maioria dos nomeados, tá?
Então, seria um pontificado na linha dele, continuando, ou isso aqui talvez seja um susto para eles, né? Tem ainda entre os cardeais, ainda entre os nomeados por Francisco, tem uma reação silenciosa que vai levar ao oposto, tá? Que vai levar a um nome, vamos dizer assim, católico, identitário, católico e de alguém preocupado com a doutrina, com a verdade, né? Lembram do lema de Bento XVI? Cooperatores veritatem? Ou seja, estamos aqui para, afinal de contas, ensinar a verdade, né? Se a verdade não importa mais, eu acho que a gente também pode ter outros ofícios na vida. Tá certo? Acho que é interessante isso aqui, né? Então, isso aí. Por hoje é esse comentário. E aí, amanhã a gente tá de volta com mais um, se Deus quiser.